A gente volta a falar da devolução dos reféns israelenses mortos em Gaza, que gerou, claro, uma grande comoção mundial. Só que o caso teve uma reviravolta. Um dos corpos não pertence à mãe das duas crianças. De acordo com as forças de defesa, o quarto corpo entregue não é de Shiri Bibas, sequestrada com os dois filhos lá em 2023. As características também não são compatíveis com nenhum outro refém ainda preso. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país vai agir com determinação para trazer Shiri de volta e que o Hamas vai pagar um preço alto por essa violação do acordo de cessar-fogo. O grupo terrorista, que voltou a acusar Israel, disse que os restos mortais de Shiri devem ter sido misturados com outros corpos depois de um ataque no local onde ela estava. Quem chega então agora para fazer a análise é o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos escutam. Kelly, essa questão com a família Bibas é uma questão de extrema dramaticidade, extrema. Primeiro de tudo, porque envolve os dois reféns mais novos, duas crianças, né? Quando o Ariel foi sequestrado, ele tinha 4 anos e o Kefir, que é o bebê esse que aparece agora bem na nossa tela, ele tinha apenas 9 meses, né? Em novembro de 2023, o Hamas divulgou um vídeo com o pai das duas crianças, Yarden Bibas, né? Porque a família toda foi sequestrada nessa data, mas o pai foi mantido longe, na data de 7 de outubro de 23, mas o pai foi mantido longe do pai, da mãe e das crianças. Segundo o Hamas, a família morreu num bombardeio. Em novembro de 2023, portanto 2 meses depois, o Yarden fez um vídeo dizendo que a família tinha morrido, sim, num bombardeio. O fato é que agora ele nega esse vídeo, dizendo que o vídeo lhe foi imposto. Há, é claro, uma pressão muito grande da opinião pública israelense pela devolução do corpo real. As duas crianças, os exames de DNA confirmaram que são mesmo as duas crianças israelenses, porém a mãe não. Essa situação vai ficar muito mais tensa, principalmente porque é bastante provável que o Hamas já reconheceu que houve um erro, mas ainda não reconheceu também que precisará entregar o corpo verdadeiro. Talvez aí nós tenhamos ainda vários desdobramentos nessa história com muita dramaticidade. Israel, com razão, exige a devolução do corpo de Shiri Bibas, sem dúvida nenhuma. Professor, e como fica esse cessar-fogo diante desse cenário todo? O senhor acredita que ele está ameaçado? O que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, primeiro de tudo, a maior ameaça nesse processo todo é do próprio cessar-fogo, né? Nós não podemos duvidar que Israel vai querer todos os reféns que estejam ainda em posse do Hamas. E o Hamas sabe que a questão central da entrega dos reféns é uma discussão sobre o segundo pedaço, sobre a segunda etapa, a continuidade do cessar-fogo, que é muito, muito delicada. Por que ela é delicada? Porque ela impõe a retirada das tropas israelenses de Gaza. É aí que mora todo o problema. Os reféns eram um fato que o Hamas já sabia que teria que devolver. Agora, a saída das tropas vai implicar num desfecho político. Se nós lembrarmos que o presidente Trump fez uma declaração sobre Gaza muito enfática, de que Gaza vai, de algum modo, continuar sob domínio americano, num primeiro momento, para a transformação e reconstrução, com uma oferta de saída dos 2,5 milhões de palestinos, sem dúvida nenhuma nós teremos muita tensão pela frente. Esse episódio com o corpo da mãe das duas crianças vai ainda tensionar mais e vai funcionar claramente como uma válvula política de pressão sobre Netanyahu e de Netanyahu sobre os palestinos. Isso não é dúvida alguma. Professor, a polícia de Israel investiga ainda o atentado terrorista que causou a explosão de 3 ônibus na região central do país. As imagens mostram o momento em que um dos veículos é totalmente tomado pelas chamas. Os 3 ônibus explodiram depois que uma bomba foi detonada. Outras 2 falharam. Autoridades disseram que ninguém se feriu porque os ônibus estavam vazios e dentro do estacionamento.
O ministro da Defesa do país ordenou que operações militares sejam intensificadas em um campo de refugiados na Cisjordânia, região que fica próxima de onde as explosões aconteceram. Ou seja, esse é só um exemplo, não é, de como a situação continua muito tensa por lá. Sem dúvida nenhuma. As coisas têm que ser encaixadas. Nós temos que, de alguma forma, relacionar Gaza com essa multiplicação na Cisjordânia. A possibilidade, é claro, de ser um atentado terrorista é real. Não é? A possibilidade de que isso tenha uma medida punitiva de Israel também é real. O que nós precisamos saber, né, é que nos 2 campos de refugiados de Tucarém e Jenin já estão sendo retiradas as famílias palestinas. Mesmo famílias que moravam em casas nessas regiões estão sendo expulsas. Em outras palavras, né, Israel já está preparando uma ocupação ainda maior na Cisjordânia. Essa situação, sem dúvida nenhuma, terá reflexos no cessar-fogo em Gaza. O quadro, no contexto desse choque entre os palestinos e Israel, está se complicando, porque é evidente que, neste momento, o Hezbollah, que é a organização que atua na Cisjordânia, não tem força. Israel praticamente eliminou todas as lideranças do Hezbollah. E, principalmente, Kelly, o Irã não está em condições de ajudá-los. Israel sabe perfeitamente disso e está avançando. A tensão, com certeza, vai subir. E não é a única tensão pelo mundo, né? Tem informação chegando sobre o conflito no leste europeu. Professor, eu gostaria da sua análise também, por favor. Porque o assessor de segurança nacional de Donald Trump pediu que a Ucrânia pare de lançar insultos contra o presidente norte-americano e aconselhou a Kiev a baixar o tom. Durante uma coletiva, Mike Waltz disse que as declarações ucranianas são inaceitáveis e que Donald Trump está frustrado com o Volodymyr Zelensky. O conselheiro também afirmou que a Ucrânia precisa analisar com profundidade a proposta da Casa Branca sobre minerais raros. Segundo ele, essa é uma proposta histórica e a melhor garantia para a Ucrânia. A medida visa conceder recursos naturais ucranianos a Washington em troca da ajuda militar americana a Kiev. Professor, a gente tem acompanhado aqui uma subida no tom do Trump em relação a Zelensky. A gente sabe da importância, né, que os Estados Unidos têm e tiveram para a resistência ucraniana. É um momento muito delicado, inclusive com Trump ventilando a possibilidade de se reunir com o Putin, né? Não há dúvida nenhuma que é um momento muito delicado. A questão central é exatamente essa, né? A relação que Trump está estabelecendo e a frase que foi considerada inaceitável pelo Mike Waltz e pelo próprio Trump, né? Que foi quando o Zelensky falou que Trump ficava numa zona de desinformação e que ele estava reabilitando Putin. Isso irritou profundamente Trump e a diplomacia norte-americana. A resposta foi em tom muito maior, chamando o Zelensky de ditador e avisando que ia retirar o apoio. Qual é o pano de fundo de tudo isso? O pano de fundo de tudo isso é, sem dúvida nenhuma, business, sem dúvida nenhuma, negócios. Qual é o negócio? Isso que você acabou de dizer. A Ucrânia tem uma reserva estratégica muito alta de minerais raros. Esses minerais são os minerais... o primeiro deles talvez seja lítio, mas eles são vários que são usados em computação, em processamento, em máquinas de processamento, portanto, muito sensíveis. Os Estados Unidos querem que a Ucrânia faça uma concessão desses territórios como pagamento das despesas de guerra. A resposta de Zelensky foi muito violenta. Zelensky respondeu que a Ucrânia não estava à venda. A partir daí, minha cara, a situação degenerou. Aí, a partir daí, de alguma forma, os Estados Unidos se aproximaram mais ainda de Putin e, de algum modo, a Europa pôs a mão na cabeça, toda a Europa ocidental. Nós temos que lembrar que na reunião de segurança da OTAN em Munique, o vice-presidente americano fez um discurso violento e o secretário de Defesa, pior ainda, dizendo que a Ucrânia, sem nenhuma dúvida, não pode entrar na OTAN. Não é realizável essa proposta. Quando nós olhamos para esse quadro, ele sinaliza
que os Estados Unidos estão deixando a Europa por sua própria conta. A Ucrânia é só a ponta do véu. De alguma forma, o que está acontecendo com a Ucrânia pode vir a acontecer com outras repúblicas europeias. Berlim, Alemanha, Londres e Paris se assustaram muito com isso. No começo dessa semana, houve uma reunião em Paris, na segunda-feira, uma reunião marcada às pressas de toda a liderança europeia, exatamente para cuidar de o que fazer para a defesa da Europa. Quando nós falamos de Ucrânia, quando nós falamos dessa situação, nós temos que ligar isso com a defesa da Europa. Os Estados Unidos estão dando um sinal inequívoco de que pretendem cobrar muito caro da Europa a sua proteção contra Putin. Para Putin, essa situação, sem dúvida nenhuma, caiu do céu. É mais do que claro que agora a negociação com a Ucrânia será bem mais difícil para os ucranianos. Isso não há dúvida alguma. O quadro é, de algum modo, muito preocupante, sim, pelas consequências para toda a segurança do Ocidente. Exato. Os países europeus realmente em alerta, né? Em preocupação máxima. Professor, muito bom te ouvir sempre. A internet pode dar uma oscilada, mas a gente vai lá e vence a internet. Contamos com a sua, com a sua participação, sempre é muito bom. Um ótimo fim de semana, viu? Eu é que agradeço. A internet não nos dobra, pode deixar. Exato. Muito agradecido a vocês, muito obrigado pela conversa. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor.